Ei! 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 Caps? Alguém? Dan? Volto? Alguém consegue me ouvir? Quem tá fazendo isso com a gente? Como é que a gente vai falar dessa maldita série? Oi, pessoal. Então, agora a gente está voltando com o Fatianos, que vocês já conhecem o Cloper, já conhecem o Leandro, o nosso amigo aí, Lucas Voltolini, que é bem fã da Marvel aí. Beleza? E eu tenho um canal, vou tomar a liberdade de deixar um cardzinho pro meu canalzinho aí. À vontade aí. E na descrição aqui também. E hoje a gente vai falar de WandaVision, que é essa série da Marvel aí, que eu achei interessante alguns aspectos dela. Por exemplo, ela tem esse negócio de ser um pouco metalinguística, né? WandaVision, aí você tem a Wanda formando, né, o mundo da televisão. E de resto, é o que? O mesmo safe zone de sempre da Marvel, será? É com você, Leandro. Pô, então, Daniel, eu falei no grupo com os caras. Primeiro prazer aqui estar reunido mais uma vez com os antigos colegas de trabalho. Todo mundo aqui trabalhou junto no mesmo veículo. E, infelizmente, é sempre reunido por algum motivo ruim que se manteve aqui. Falei lá outro dia que a Disney monopolizou o anti-cinema e mantenho a minha oposição, né? Porque, para mim é uma baita oportunidade perdida, porque para mim esses filmes da Marvel são a definição de um cinema. Então, os 2 primeiros episódios eu falei, pô, os caras são exatamente isso, cara, entendeu? Os caras finalmente acharam a identidade deles, né? São filmes com uma linguagem cinematográfica completamente serializada. Então, porra, a vocação dos caras tá aqui. Só que aí eles se apresentam de todas as formosidades que um sitcom dá, né? A situational comedy, então são as situações mundanas de comédia misturadas com os poderes fantásticos dos personagens. Achei que casou bem, ri pra caramba. Mas aí, quando começa a ficar colorido, e aí quando você começa a explicar tudo, aí para mim desandou de vez, né? Beirou o nível do insuportável, a personagem da Mônica Rambeau lá, que não serviu para nada. Então, a gente pode desenvolver depois, mas para mim os únicos personagens relevantes foram só 2, um monte de coadjuvantes que não precisava estar, uma vilã ridícula e uma trama que podia ser cortada de 5 episódios aí para um curta de 10 minutos, já terem resolvido bastante coisa, né? Então, para mim aí não posso nem dizer para vocês que me decepcionou, porque eu já não esperava nada mesmo, mas valeu pelos 2 primeiros episódios. Né? E você, Volts, o que você achou? Assim, eu parti do sentimento de que no início era muito promissor, né? E eu pensei assim que agora com a Marvel indo, que é a primeira série que a Marvel tá colocando a primeira série que a Marvel tá fazendo, né? Do MCU, assim mesmo. Diretamente a Marvel. Diretamente, amarrado com todo o universo deles. Eu pensei, bom, agora eles têm a oportunidade de experimentar coisas novas e talvez arriscar. E existia aquela coisa de, é a série mais cara já produzida, com um orçamento de 25 milhões de dólares por episódio, que sendo que o do Game of Thrones era 15 milhões. Daí eu assim, ó, porra. Então, assim, tem coisa grande vindo, né? Era a minha expectativa. Então, pô, tinha várias coisas pequenas, da Hydra, né, daquelas propagandas, aqueles intervalos comerciais que tinham, é um ponto alto. que a gente achava assim, porra, tá prometendo. Mas lá pelo 4º, 5º episódio eu comecei a ver que a coisa não... Que é quando os personagens vão ficando conscientes de coisas que nós, o espectador, já sabemos. Aí é uma surpresa que, meu Deus, esse mundo não existe. Tá, eu já sei disso desde o primeiro episódio, sabe? Tipo... E aí começou a patinar, assim, aquele miolo é muito lento. E é como o capitão falou, é muito plot que a gente não tá interessado, é muito easter egg disfarçado de, olha só, tem algo mais. E a gente, como fã, e como tem essa diferença de uma semana para cada episódio, acaba criando teoria, acaba pensando coisas a mais, né? Então, o final
Eu já vi ali no episódio 7, acho que, pá, isso não vai dar em nada. É muito pouco tempo para resolver tudo que estão prometendo. E realmente, mesmo assim, o último episódio não me decepcionou tanto, né? Eu acho assim, foi muito sacanagem o que fizeram do Mercúrio, sabe? Foi uma sacanagem gigante e foi assim um easter egg disfarçado de algo mais, sabe? Mas era isso, era só um easter egg. Ó, sabe? Mas ele não Então, vai ser, porra. um pouco das expectativas que eles próprios criaram, né, propositadamente, que afundaram um pouco a série, assim. E quem vai falar um pouquinho mais sobre isso é o Cloper, né, Cloper? Porque eu sei que você tá muito animado aí com os rumos que essa série tomou, não é? Bonner. Michael Bonner. É isso que reduziram a participação no Mercúrio. O nome dele, na verdade, era Michael Bonner, que foi enfeitiçado pela Agatha para ser o Mercúrio falso e a Wanda acreditou. Não, eu tô tocando primeiro só nisso, porque na cena no final do episódio 5, eu acho que quando o Mercúrio aparece, eu fiquei, pô, finalmente estão fazendo alguma coisa interessante aqui, que pode dar em algo que os fãs conhecem, que se relaciona, e que eu acho que os fãs iriam comprar a ideia se eles usassem isso como porta de entrada para outras coisas maiores. Mas não! Virou outra piada! Reduziram o Mercúrio do Evan Peters, que sempre foi elogiado como o melhor Mercúrio do cinema, para chamar um cara chamado Michael Tesão. Eu morri de rir. Ralph Cloper. O quê? Ralph. É Ralph Bonner. E é pior ainda porque... Ralph. Porque falei Michael. Bonner é quando o cara tá excitado, assim, tipo, é uma como é que se diz? É uma expressão chula de piada para dizer que o cara tá excitado. E Ralph, se tu for pensar, ele é um trocadilho com half, H-A-L-F, na minha opinião, que é meio, entendeu? Então, tipo, é muito palha, assim, sabe? É nível Joss Whedon de piada, é a minha opinião. Eu acho que ele deve ter chamado ele. Será que Joss Whedon teve mão? Teve mão nisso aí? É bem provável. Mas de resto eu compartilho com a opinião aqui dada, porque quando a série estava focado no mistério em todo ele, sem ficar querendo dar resposta, focando em ser um sitcom mesmo engraçadinho, os primeiros episódios são ótimos, porque eu acho que eles exageram, abraçam aquela premissa. O Paul Bettany meio que até rouba a cena quando ele fingindo de bêbado naquele show de mágica, sabe? Você vê os atores se divertindo, eles reconstroem aquela estética de sitcom dos anos 50 e 60 de forma muito perfeitinha, que eu até olhei assim, pô, eu acreditaria que isso passou naquela época. Mas aí, começa, desde o início, dá indícios de que tem alguma coisa aqui, não é o que tudo parece. Eu fico, você não precisa dizer isso pra gente, a gente como espectador sabe. Aí vem o episódio 4 e eu fiquei um maior tédio assistindo aquilo, porque eu fiquei... trouxeram aquela personagem que todo mundo ama de volta, né? A Darcy. A Darcy, todo mundo gosta daquela personagem. O agente Wood, o Homem-Formiga, ele era a melhor coisa daquele filme. Maravilhoso. Eles são as melhores coisas. Por favor. Obrigado, WandaVision. Pô, o Voltolin pra mim matou a charada quando ele falou que os caras criaram um mistério em cima de uma coisa que todo mundo já sabia. Porque, pô, os jornalistas vêm lá, querem comparar com Twin Peaks, caramba, ninguém nunca sabe o que está acontecendo em Twin Peaks. Twin Peaks terminou, você não teve resposta de nada. Então, para mim, eu falei, pô, já que a série é para ser inconsequente, como a maioria aí dos filmes do MCU, no escopo geral da franquia, pô, qual o problema de você deixar as coisas em aberto, se passando todas durante a sitcom, e esquecer o lado dramático das coisas, porque é aí, para mim, que acaba capengando. Aquela vilã, por exemplo, lá no episódio final, pô, se ela tivesse sido resumida, só participação na sitcom, aquela caricatura funcionaria para mim, né? Ela antagonizando a Wanda. Agora, você botou isso naquele tom geral da Marvel, que é um pouco mais dramático do que a sitcom,
Pô, não bate, entendeu? A menina ficou resumida, ficar tacando luzinha roxa uma na outra, aquela batalha em computação gráfica absurdamente patética, a falar a frase lá de feiticeiros de Waverly Place, e terminou por isso mesmo. Essa foi a grande catarse dramática da Wanda. E então foi, pô, cara, começou a errar quando botou o MCU no meio, entendeu? Foi o que o Dan falou aí, o episódio 4 e o 7 existiram basicamente para explicar tudo, e explicar tudo que todo mundo já sabia. Então, para mim, o primeiro episódio disparado melhor de todos. Essa ideia de você chamar o chefe para jantar em casa e ter que impressionar e acontecer um monte de coisa, você ter que esconder esses feitos para ser promovido, é clássico de sitcom. Seinfeld teve... pô, só aqui eu posso pensar em uns 5 episódios que teve a proposta parecida. Então, pô, a Wanda usando os poderes lá para fechar a janela, para cozinhar o frango, guardar os pratos sem os outros verem, pô, é criativo pra caramba. Sim. Mas É a aí parte, é a parte boa, entendeu? é a parte promissora, né, que eu tinha falado no início. Exatamente. E assim, o MCU segue a sua cartilha do vilão do filme, do herói, ser o oposto dele, com os mesmos poderes, É né? verdade. É Tem a até mesma... o Visão branco, o Visão É clichê vermelho. no próprio A gênero. feiticeira boa, a feiticeira ruim. Cara, é tipo assim, isso me irrita um pouco porque, cara, é bruxa, é feitiço. Tu pode usar algo mais criativo do que jogar bola azul, sabe? Tipo, cara, tu usa a criatividade, entendeu? Pô, no início, Aliás, quando ela apareceu, voltando no tempo, mostrando coisas antigas, mostrando aqui teu feitiço não funciona, que eu botei runas, papapá, beleza, vamos pra batalha final. Nha, nha, porra, cara, sabe? É isso? Porra. Essa coisa de aliás, nem sugar o explicam. poder. Aliás, nem explicam direito como é que a Agatha entrou lá. Ela já estava na cidade ou se infiltrou ali. Nunca deixei isso entendido. Mas esse também não é o problema. O principal, eu acho. Se tivessem só a Agatha como problema da série, eu até, sabe, eu ignoraria, porque tem um vilão fraco em filme do MCU, já virou praxe. Sem querer ofender. Porque eu acho que quando a série está focada no casal principal, que é o Wanda e o Vision, eu acho que a série anda até que relativamente bem. Porque a história que traçam da Wanda tem que lidar com a perda de várias pessoas que ela amou durante a vida e ela está lidando com o luto, eu acho uma história boa, que devia ser explorada e finalmente trazer a personagem a uma luz onde nós, como público, finalmente conseguimos gostar dela. Porque nos outros filmes, ela era praticamente nada. Ela e o Visão eram só os. Eles também são Vingadores, estão logo ali atrás. E eles também são um casal, se você não sabe. E agora eles estão na frente, quando eles são explorados, a série ganha uma coisa maior, porque você vê exatamente nos primeiros episódios que eles têm uma química maneira, sustentam aquela ideia toda. Mas aí quando a série quer focar nesses personagens secundários, explicando a trama a cada segundo, aí tudo se arruina. Arruina toda a ideia que eles queriam criar e todo o drama que eles queriam contar. E sei lá, e assim, ó, foram feitas muitas promessas que o payoff delas, que a conclusão delas, a entrega delas não é muito inferior ao que qualquer um imaginou, entendeu? É a mesma coisa que tu tá assistindo Iluminado e o vilão aparece, entendesse? Tipo, aparece o monstro que tá causando aquilo tudo e eles têm que se juntar com uma família, derrotar e acabou. Entendeu? Tipo, tem coisas que são melhores não mostradas, então, né? Então não entrega nada. Pelo menos seria menos decepcionante, acho. A série estava melhor quando a gente não sabia de nada e estava acompanhando o mistério. Aquela cena do Visão reparando algo estranho no primeiro episódio, você sente a tensão do negócio, fica, uou, eles estão indo num caminho Twin Peaks aqui, eu estou gostando, mas depois eles completamente abortam essa ideia. Isso aí. O pessoal tava prometendo que. Não, prometendo não. A expectativa tava grande. O pessoal achava que ia ter pelo menos o Doutor Estranho na série. Pensaram que ia ver alguma coisa dos X-Men. Não teve nada de X-Men na série também. E pros fãs da Marvel foi essa decepção. E sabe, Não sei se pra nós como todos, né? público, Não pra todos. nós como público assistindo isso, desculpa te interromper, Dan, que você tocou nesse Não, ponto, tudo bem. que sempre jogam a culpa no fã, que o fã que se
desaponta com o que a série cria. Pior O que que a não. série cria Pior que é não. relativamente coesa. E não é isso. A gente assistindo, a gente vê assim, pô, estão com a faca e a manteiga na mão para fazer algo maneiro ali, só que eles nunca ousam. Trouxeram o Mercúrio e falaram que o Doutor Estranho estava por aí. Ficamos teorizando todo o episódio que, aquele ali é o Mephisto. Não, aquele ali que é o Mephisto. Sabe? E podia, e podia ser. Só que quando entregam as respostas finais, a gente fica, pelo amor de Deus, era É isso como. que você tinha Acho que foi o guardado? Volts que falou isso. É tipo o que eles fizeram no Homem de Ferro 3, com o Mandarim. Uhum. É nível Mandarim que Foi tem isso esse aqui. mesmo. Só que no caso do Homem de Ferro 3, estava no trailer. Lá E vem a defesa do Homem. prometia Lá algo. vem. Não, e prometia algo incrível. Não tô defendendo. O Homem de Ferro 3 eu odiei. Prometia algo incrível. Tinham discursos do Mandarim. E tu pensava, Sim. caralho, o Mandarim é um mágico. Vão usar isso, vão botar isso no Homem de Ferro. Cara, e é aquela entrega ridícula de que ele é um ator pago. E ele tem um sotaque britânico. Porra, sabe? Tipo, E pior que o Ben Kingsley estava ótimo no papel. Você gosta dele naquele. Ele é a melhor coisa do filme, só que ruim não. E troca pelo Guy Ritchie, todo estereotipadaço e com poder de. Sei lá que poder é aquele, que ele ficava com os olhos vermelhos e resultava membro. Pô, esse é o Mandarim Outra que mais. coisa que eles deixaram de entregar era que o pessoal tava achando. Tinha muita gente hypada, vi muita gente hypada com WandaVision, que eles acharam que ia ter o multiverso. Não teve multiverso nenhum também. pois é, e aí isso me leva a pensar. O multiverso da loucura do Doutor Estranho 2, será que vai Tá ser lá. o multiverso? Eu Não tô sei. achando que não. Pois é, Eu tô achando que nem. Opa. Eu tô achando que nem o que eles falaram que ia ter no Homem-Aranha vai ter. pois é, aí a Ah, gente vai assistir o Homem-Aranha, o Tobey Maguire é o professor da escola, Algo assim, o... não, alguma coisa não. assim. O Tobey é o tio Ben. Vamos revelar isso. O Tobey Maguire é o tio Ben o tempo Pois todo. é, Andrew Garfield. aí todo mundo achando que estão fazendo o Aranha-Verso e vai ser isso, sabe? Só, no caso do WandaVision, não fala quem o Mercúrio é. Deixa em aberto, pelo menos, sabe? Deixa a gente sonhar, pelo menos. Porra, os caras ainda tem que fazer... O cara era um Zé Ninguém ali que a Agatha escolheu, porra. É um Tá tal de lamento. Ralph Boner. É. It was Agatha all along. Aquela musiquinha. Todo mundo falou no Twitter. Ai, que genial! É muito engraçado. Nossa, velho, ninguém sabia disso. Uhum. Cara, eu acho meio inexplicável o porquê de não terem usado o Aaron Taylor Johnson no papel, cara. Se era um qualquer da vizinhança, tipo, por que a Wanda reconheceu o cara como o irmão dela, entendeu? Pô, você teve um filme inteiro do Era de Outro dizendo, pô, o cara é a família dela, ela perdeu os pais, eles são super colados, mas você não via essa química ali. Então, pô, tu tem 2 episódios de graça aí para desenvolver isso. E você bota um cara que ela nunca viu na vida, mas ela reconhece, um cara que é o mesmo personagem, só que de outro universo, mas que aí também ao mesmo tempo não é, entendeu? Aliás, Eu acho que todo o esforço foi para os 2 primeiros episódios. Tanto que a Elizabeth Olsen falou aí que, sei lá, ficou mais 2 meses treinando performance de sitcom para se adequar lá aos episódios. E o resto foi o produto normal lá do Kevin Feige, só que os caras foram jogando ideia no liquidificador e vendo o que batia, né? Aí acabou não, virando aliás, só easter egg mesmo. isso aí que o senhor falou é verdade, porque eles sabotam a própria ideia, porque eles podiam muito bem ter trazido o Aaron Taylor Johnson mesmo para perturbar a Wanda, reconhecer que é o irmão e ela ficar: o que está acontecendo? Não fui eu que trouxe você. E é se dito na série que a Agatha é poderosa o suficiente para criar qualquer coisa. Por que ela não traz o corpo dele de volta e atormenta a Wanda? Não acontece isso. Eu lembro que ela fala: é muito complicado eu trazer o corpo dele de volta porque ele tá em outro continente. Exato. Minha irmã, você consegue Não. teletransportar, cara. Aí, então, por que não usar o Evan Peters, que todo mundo conhece, vai pensar que é o Mercúrio dos X-Men, mas não, bora reduzir uma piada e piscar pro público, vai tudo dar certo. Não... Cara, assim, ó, é ridículo, é só uma piscada pro público, é só isso. Poderia ter... Eu fico pensando, como é que o Aaron Taylor Johnson deve estar pensando assim, né? Porra, por que não me botaram? Né? Tipo, cara, ela volta lá nas memórias da Wanda, elas controlam a cidade inteira mentalmente. Porra, então pega uma pessoa parecida que ela conseguiu projetar a imagem do irmão dela em cima. Mas não, só pra fazer uma piada, por isso eu digo, cara, no fundo,
o coração trouxa aqui, iludido, quer acreditar que essa coisa do Half Bonner aí é só um disfarce, não é a verdade completa, tá ligado? Mas assim, é lamentável. Tomara, assim, Eu ó, acho a que no máximo, Marvel, sei lá. acho que Pô, no máximo a gente vai ter um curto igual aquele que fizeram do Mandarim, pra dizer, não, vai ter Mandarim pra ainda. consertar Mas tudo. até hoje nunca teve nada. Até hoje nunca teve nada. É, O Homem de Ferro morreu, Mandarim nem sinal de vida. nem sinal de vida. Pô, aquelas ideias do culto eram maneiras, porque eles davam retcon nas ideias ruins que acabavam no filme, só que nunca levaram em nada. E, aliás, essa não é a primeira série exatamente que se conecta ao MCU. Teve o Agents of S.H.I.E.L.D., teve as séries do Daredevil e companhia lá na Netflix, mas não tinha supervisão do Kevin Feige. Só que essas séries acabam sendo mais interessantes do que a própria WandaVision, né? Sem querer ofender. É que assim, por um lado é bom, porque agora a gente já sabe o que esperar, sabe? Vai vir Falcão e o Soldado Invernal. A gente já sabe que vai ser aquela coisa contida, não vai mudar nada depois, entendeu? Que vai ficar naquele negócio. É O que a gente tá Loki mal nem sei o que esperar acostumado. também. Mesma coisa, na minha opinião, Loki é capaz de apresentar o Mephisto como sendo o vilão, porque ele também é meio que um deus do engano, que vai ser o Sim. contraponto perfeito pro Loki, entendeu? Tá vendo? A gente, como fã, consegue pensar em algo melhor do que os próprios criadores. Por isso que depois, com a gente tá cri-cri. Mas não, a gente espera essas coisas boas, mas nunca entregam. É isso que é o triste. É triste. Com a personagem lá da Monica Rambeau, você viu que parece que os caras sentaram na mesa e, pô, aquela reunião que a gente fez lá das mulheres na Batalha Final e Ultimato, pô, só personagem ruim, pessoal riu no cinema, foi uma vergonha ali danada, a gente precisa urgentemente de alguma heroína boa. Pô, botaram a menina lá ganhando superpoder, no episódio seguinte ela já estava de boa, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. A única coisa que ela fez a série inteira foi ter salvado lá os gêmeos, que não existem, de 2 balas lá, né? E para justificar uma pós-crédito. Então, entendeu? Pô, geralmente sitcom, pelo que eu sei, né, tem bastante esse senso de comunidade com os coadjuvantes, né? Vizinhança lá é o restaurante do Friends, né? São todos ali os envolvidos, familiares e amigos lá do Jerry Seinfeld, de tudo. E nos 2 episódios você teve isso, você teve a interação com o conselho lá da vizinhança, né? O jardineiro, e depois os coadjuvantes são completamente escanteados, entendeu? Em termos para dar espaço à mitologia do MCU. E quando chegou as bruxas lá, pô, você falou, pô, se tivesse um Sam Raimi aqui, pelo menos ia ter um terrorzinho nesse Coven de bruxa, né? Só que, pô, o negócio parece do Disney Channel, entendeu? Fala aí, Clô, porque eu sei que tu tava lá. Ficou fraco. Não, eu tô concordando com o senhor absolutamente. Só me representa aqui. Agora, Mas pelo menos, bora admitir uma coisa aqui. A Monica Rambeau é mais humana e gostável do que a Brie Larson de Capitã Marvel, né? Pelo amor de Deus. mas pera aí, agora ficou uma coisa na minha cabeça. Ah. Por que eles tinham que salvar o Visão ou as crianças, se eles não existiam? Exatamente. Meu Deus do céu. Não, tipo assim, ó, a criança levou uma bala, ou o Visão morreu pro outro Visão. Eles não existem fora do Rex. Eles são criações da Wanda. Ela não pode simplesmente criar de novo? A bala ia atravessar eles, não ia acontecer nada. Eles são criação da mente da Wanda. Exatamente, não ficou em nada. Aliás, eles deram para trás na morte oficial do Visão lá no Guerra Infinita, que foi a única morte que aquele filme teve, e a Gamora também. Morte oficial, digo. Agora ressuscitar ele branco. Eles, tá vendo? Eles têm medo de se livrar de um personagem. Eles querem ainda amamentar e usar o personagem até o fim. Ah, mas o Visão branco eu não me incomodo tanto, porque o Visão teve muito pouco espaço dentro das outras fases. E ele pode ser um catalisador para a loucura da Wanda futuramente, né? Porque no quadrinho era um choque para ela que ele existisse e não guardasse a afeição por ela, sabe? É meio que traumático. Só que agora não sei se com as memórias do Visão ele vai se comportar como Uma coisa interessante que eu acho que era legal falar é que eu acho que essa série WandaVision ela serviu muito mais como uma espécie de origem, de história de origem para Wanda, né?
Que aí você tem essa nova mitologia que fizeram, né, da Feiticeira Escarlate, que é diferente do que a gente tem nos quadrinhos. E é isso, é aquela. Quando você olha mais a fundo, você vê que é aquela velha fórmula da origem da super-heroína, sendo que ela já estava lá, só que ela ainda não tinha encontrado sua identidade ainda. E é isso, a jornada dela nessa série. Eu ouvi falarem que a série serviu tipo o que Capitão América 2 fez pro Capitão e o que Thor Ragnarok fez pro Thor, tipo, tornar a É mais personagem pros interessante. primeiros filmes deles. Tipo, eles são os melhores filmes dos personagens e a Wanda agora ganhou esse filme. Não, Ou ainda série, não. digo. Né? Eu acho que ainda vão desenvolver muito a Wanda nas próximas coisas que fizerem com ela. É que ela tinha Inclusive zero, né? Desenvolvimento até agora. Sim, inclusive no Doutor Estranho 2, que é o que ela tá confirmado para aparecer da próxima vez. Eu, sinceramente, já perdi as esperanças depois É. dessa série. O que o Bolt falou que o próximo Homem-Aranha, na verdade, o Tobey vai ser o tio Ben ou o É o que tá professor. Já estou esperando isso, então já desanimou. Não sei, eu só vou ver para falar mal mesmo. Admito. Porque assim, ó, quando tu coloca multiverso da loucura no Doutor Estranho, olha só, olha o que eu acabei de pensar. Pode ser que é um filme que mostra o Doutor Estranho aparecendo por vários multiversos, só que no final ele conclui, encerra e não tem consequência pro resto da Marvel, entendeu? É concentrado ali, naquele filme só. Que nem teve para outros filmes, que nem Guerra Civil, que a gente quase não viu consequência depois nos outros filmes, não teve, né, um efeito grande. Guerra Infinita durou 1 ano só, né? Não, os filmes que tiveram antes, entre eles não tiveram consequência. Um era Capitã Marvel, o outro era Homem-Formiga, que só na pós-crédito que mostrou consequências de Guerra Infinita. E Ultimato, agora a gente só teve Homem-Aranha 2, que também quase não teve consequência do Ultimato, só fala um pouco do blip. Fazem piada com o Blip, aliás, logo no início do filme é isso. Olha, as pessoas que morreram, mas depois voltaram, papapá. É isso. Mas é isso, Marvel é isso, cara. É praticamente uma sitcom no cinema, porque ela apresenta o conflito, resolve naquele episódio, vem o próximo, apresenta um novo conflito, resolve, vem o próximo. É palha, tu começa a ficar palha, entendeu? Então é isso. Vocês ainda têm alguma coisa a acrescentar? Acho que eu botei tudo para fora que eu tinha. Não tem mais nada a elogiar, porque Acho que quase já tá não bom, né? foi. Acho que já deu mais de 20 minutos já. Vocês estão satisfeitos? Eu Sim. tô. Vai Adorei fazer encerrar? isso. Satisfeito. Tem muito o que falar, né? É. Se fosse Então, uma coisa mais foi isso, interessante. pessoal. WandaVision é a série mais nova do Disney Plus. Parece que Aliás, nem eu tinha uma coisa a o falar Lucas também. Voltolini, que é super fãzaço da Marvel, ficou muito Nem o satisfeito. Voltolini. Nem o Voltolini. Aí O você vê, Heitor é o único que aí se você vê ilude o ainda, nosso nível. amigo. Oi? O Heitor é o único que se ilude ainda. Assim, eu não odiei, tá? Eu só acho Tá, eu que entendi. prometeu muitas coisas que não cumpriu. Enfim. Então foi Aliás, isso, tinha uma pessoal. coisa para dizer, Dan, se você colocar no vídeo Pode depois, falar. se quiser colocar. Que eu acho que a série teve um percurso bem parecido com a série do Watchmen. Que vinha construindo É. mistério, e todos os episódios foram isso: mistério, resposta, pergunta sem resposta, para no final a resposta ser chuva de molusco de novo. A chinesinha era a vilã o tempo todo e o Dr. Manhattan é o Blue Man Group. Eu fiquei, ok. Então é isso. Não A valeu o gente vai percurso, fechar. mas A gente vai fechar com isso aí. A associação de Watchmen com WandaVision do Clubber. E é isso aí, pessoal. E Até o Snyder Cut, ainda. até o Snyder Cut. A gente vai voltar no Snyder Cut. Finalmente Esse o vai me ano vai entregar. valer a pena. Tomara. E fechando aqui.